Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e sejam bem-vindos a mais um vídeo de exercícios resolvidos do nosso curso de Python. Eu já estou aqui com o PyCharm aberto e já criei aqui o nosso arquivo EZ03, que é o do nosso terceiro exercício. E no exercício de hoje, o programa que nós vamos fazer é: faça um programa que receba 3 valores inteiros, A, B e C. Com esses valores, nós vamos verificar se eles formam um triângulo. Então, nós já temos aqui uma parte do enunciado dizendo um dos nossos problemas a verificar, que é: esses valores formam um triângulo? Caso eles formem, vamos indicar qual tipo de triângulo: equilátero, isósceles, escaleno, e devemos informar também se esses valores não irão formar um triângulo. Pois bem, então, primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é receber os valores do usuário. Então, eu vou declarar aqui uma variável A do tipo inteira, através de um método input, onde a pessoa vai digitar o valor de A. Ok? Vamos já criar a variável B, que vai receber a mesma coisa, um int, um valor inteiro, do tipo input, onde ela vai digitar o valor de B. E em seguida vamos receber a variável C, int input, e digite o valor de C. Ok, já temos aqui o método então para receber os valores de A, B e C. Nós temos que verificar, como o nosso exercício diz, se esses valores formam um triângulo, né? Um triângulo, uma figura geométrica. Acredito eu que vocês aí já devem ter estudado isso milhões de vezes em matemática. Eu admito, eu tenho uma certa dificuldade com matemática. Aliás, eu não gosto muito de matemática, mas, enfim, não vem muito ao caso. Pois bem, o que acontece? Como que a gente verifica se os 3 lados que vamos apontar aqui, no caso A, B, C, seriam os 3 lados dessa figura geométrica, formam um triângulo? Um triângulo, ele só é possível de ser criado quando um dos lados for menor que a soma dos outros 2 lados. Então, nós temos aí que A tem que ser menor que a soma de B com C, certo? Nós precisamos também que o lado B seja menor que a soma de A com C, e também precisamos que o lado C seja menor que a soma de A mais B. Ou seja, aqui nós temos então já o nosso conjunto de teste lógico. Todas essas condições devem ser verificadas em conjuntos. Por quê? Porque não adianta nada. O lado A, por exemplo, ele está valendo 5. O lado B e o lado C, o lado B ele está valendo 7. E o lado C ele está valendo 15. Então eu sei que 7 mais 15, o lado A vai ser necessariamente menor. Mas, se o lado B ele vale 7 e o lado A ele vale 5, a soma dos dois vai dar um valor 12. Então, quando eu testar aqui, o C está valendo 15. 15 é menor que 12? Não, 15 não é menor que 12. Então, esses valores necessariamente não formam um triângulo. Então, eu não posso ter um dos lados com um valor muito extensivo. A não ser que todos eles tenham valores bem altos, tipo 20, 21, 23. Esses valores formam um triângulo, porque a soma dos 2 lados sempre vai retornar o outro lado sendo menor. Mas, no caso aqui, 5, 7 e 15 já não formam um triângulo. Ok? E como é que eu estruturo isso? Bom, então eu tenho que verificar se isso aí forma um triângulo. Então, é um teste if. Então, if a variável A for menor que a variável B mais C. Agora, como é que eu crio aqui esse B menor que A mais C? Eu poderia encadear ifs um embaixo do outro, mas o correto é nós trabalharmos com o operador lógico de conjunção. Nós temos 2 operadores lógicos. Nós temos o de conjunção, que é o operador AND, que significa e, ou seja, eu estou dizendo assim, uma coisa só vai ser verdadeira se
tal coisa e outra coisa for verdade. Então, por exemplo, se A menor que B mais C e B menor que A mais C e C menor que A mais B, então aí a resposta vai ser verdadeira. Então eu estou conjugando os meus testes lógicos, ou seja, meus testes condicionais. E existe o operador lógico de disjunção, né, ou de desconexão, que é o OR, que no caso é o OU. Então quer dizer assim, se um dos dois testes retornar verdadeiro, já está valendo, já é o suficiente para a resposta ser verdadeira. Então aqui eu adiciono AND, e entre esse outro teste eu também adiciono o método AND, ok? Então posso dar aqui os 2 pontos. Beleza, verifiquei se é um triângulo. Então, se a nossa condição passar por esse teste, então a gente tem um triângulo. Agora eu tenho que dizer quais são os tipos de triângulo. É um equilátero? É um isósceles? É um escaleno? Como que eu sei dizer isso? Pois bem, vamos começar pelo triângulo equilátero. Como é que eu sei que um triângulo é equilátero? Quando todos os lados são iguais. Então, quando o lado A for igual ao lado B, igual ao lado C. Todos esses lados sendo valores iguais, então eu tenho um triângulo equilátero. Então, é mais um teste lógico. Agora sim eu posso encadear um novo if. Por quê? Porque agora eu vou criar uma outra situação. Já não estou mais trabalhando com a primeira situação. Então, eu vou trabalhar com testes lógicos condicionais diferentes. Ok? Então, vamos lá. If, coloco assim. A foi igual a B. E B foi igual a C. 2 pontos e pronto. Aí você deve estar se perguntando, por que eu não coloco aqui C igual a A? Porque se o A é igual a B e eu estou dizendo que o B é igual a C, é óbvio que o C e o A têm os mesmos valores. Então eu não preciso criar essa condição adicional. Ela não necessariamente vai ter sentido, ela vai ser excedente, ok? Aqui no caso, se esse teste retornar verdadeiro, então agora a gente pode criar um método print e escrever triângulo equilátero. Ok? Agora, eu preciso verificar se o meu triângulo é ainda escaleno ou um triângulo isósceles. Pois bem, o que seria um triângulo isósceles? Vamos pela ordem que nós colocamos aqui no enunciado. Um triângulo isósceles é um triângulo que pelo menos 2 lados são iguais. Então, ou o lado A é igual ao lado B, ou o lado B é igual ao lado C, ou o lado C é igual ao lado A. Perceba que agora eu preciso realizar os 3 testes porque eu estou dizendo que apenas 2 lados são iguais. Então eu posso ter A igual a B, B igual a C, ou o C igual ao A, no caso que o B seria diferente. E perceba que agora a nossa frase mudou. Eu não estou dependendo dos 3 lados serem iguais. Eu estou dependendo que pelo menos 2 lados sejam iguais. Então, em vez do operador lógico AND, eu posso utilizar o operador lógico OR, que no caso seria o OU. Então, em vez de fazer um novo teste if, eu posso utilizar aquela estrutura de complemento, que seria o elif, que a gente já estudou na aula. Então, vou colocar A igual a B, ou, então no caso seria o operador lógico OR, B igual a C, ou C igual ao A. Em qualquer um desses testes, no caso, aqui ó, A e B, ou B e C, ou C e A, qualquer um desses que retorne verdadeiro, ele vai ser, então, um triângulo isósceles. Então eu posso vir aqui e print triângulo isósceles. Ok? No caso agora, por que eu utilizei a condição elif? Porque agora eu não preciso fazer o teste do if para o triângulo escaleno, porque eu sei que se ele não for nem o primeiro e nem o segundo, só pode ser o terceiro, certo? Que no caso seria o método else, e aí eu não preciso me preocupar em ficar escrevendo. Mas, apenas para exemplificar, o que seria um triângulo escaleno? É um triângulo em que todos os lados são diferentes, ou seja, por exemplo, um triângulo com os valores 4, 5, 6, esses valores formam um triângulo e ele é um triângulo escaleno, onde todos os lados têm valores diferentes. Se todos os lados tivessem valores iguais, é o equilátero.
E se pelo menos dois lados forem iguais, ele é um triângulo isósceles. Então aqui no caso, basta a gente escrever o comando print e colocar triângulo escaleno. Ok? Agora, nós temos que fechar a nossa condição. Porque se você olhar para o enunciado, está dizendo, informe caso os valores não formem um triângulo. Nesse caso, esse else que a gente vai colocar agora, ele não vai estar atrelado a esse condicionamento. Então, é o seguinte, ele vai fazer a verificação, o usuário vai digitar os valores, ele vai verificar, esses valores formam um triângulo? Essas três condicionais estão válidas? Se essas três condicionais estiverem válidas, ele entra no bloco verdadeiro. E qual o bloco verdadeiro desse if aqui? É exatamente um novo teste condicional. Agora, se não for verdade isso aqui, se isso aqui retornar falso, então agora eu posso aqui escrever um else que vai estar ligado a esse if aqui de cima e não a esse aqui, porque isso aqui tudo é o bloco de comando verdadeiro e esse aqui é o bloco de retorno falso, que é para imprimir a mensagem, os valores não formam um triângulo. Então, coloco aqui print, coloco as aspas, esses valores não formam um triângulo. Simples assim. E a gente pode fechar o nosso programa. Agora, o nosso programa já está totalmente correto. Vamos verificar a execução dele? Vou mandar executar aqui. Run. Agora lá, digite o valor de A. Vamos lá, eu vou colocar aqui o valor 5. Valor de B, 5. O valor de C, 5. E ele retorna um triângulo equilátero. Vou executar novamente. Vou colocar aqui o lado A valendo 5. O lado C valendo 5. Não, o lado, eu coloquei 5 no valor de B. Eu vou colocar o lado C valendo 7. Ele forma um triângulo isósceles, ou seja, eu tenho dois lados iguais. Vou executar novamente. Vamos fazer o teste para um triângulo escaleno, 4, 5 e 6. Ele forma um triângulo escaleno. E agora vamos verificar a condição geral. Se eu colocar, por exemplo, aqueles valores que eu tinha dito, 5, 7 e 15. Esses valores não formam um triângulo. Ok? Dúvidas deixe nos comentários e se você gostou dessa videoaula, deixe um like, se inscreve no canal e até o nosso próximo exercício. Um forte abraço, fui!